Vamos agora fazer um exercício sobre herança restrita ao sexo. A hipertricose auricular na orelha, que é essa que a gente acabou de ver, é condicionada por genes holandricos, localizado na parte não homóloga do cromossomo Y, que a gente já viu lá no início da aula. Um homem com hipertricose casa-se com uma mulher normal, filha de um homem com hipertricose. Se o casal tem filhos de ambos os sexos, de que forma será transmitido o caráter para o primeiro filho? A resposta através do cromossomo Y de pai para filho, ou seja, todos os filhos do sexo masculino herdarão a anomalia. Porque o indivíduo do sexo masculino, o X ele é herdado da mãe e o Y é herdado do pai, no caso do menino. Dessa forma, se o gene ele está presente no cromossomo Y, todos os meninos, ou seja, todos os filhos do sexo masculino, herdarão essa anomalia, que é a hipertricose auricular. A primeira filha, qual a probabilidade da primeira filha ter a hipertricose auricular? A gente viu que a hipertricose auricular é uma herança restrita ao sexo. Desta forma, a menina ela nunca terá a hipertricose auricular, porque é uma doença, é uma herança, ou uma alteração, ou uma anomalia. Uma vez que essa mulher não tem cromossomo Y, ela só tem cromossomo XX, ela nunca herdará essa anomalia. Graças a Deus. Nós temos um tipo de herança que é influenciada pelo sexo. Esse tipo de herança, esse gene, ele não está presente nos cromossomos sexuais, nem X nem Y, mas ele é influenciado pelo sexo, ou seja, ele é influenciado principalmente pela questão hormonal do sexo masculino e do sexo feminino. Dessa herança influenciada pelo sexo é a calvície. A calvície, ela não é ligada ao sexo nem restrita ao sexo. Há um tipo de herança em que o gene se comporta como dominante em um dos sexos e recessivo em um outro sexo, dependendo da questão hormonal. Trata-se de uma herança influenciada pelo sexo. Nesse caso, os genes não estão localizados em nenhum cromossomo sexual, igual eu já falei, está localizado em cromossomos autossômicos. Aqui a gente tem que a calvície é uma herança influenciada pelo sexo. Essa influência está relacionada principalmente à questão hormonal. Veja só. Aqui eu tenho, no sexo masculino, o cesão, ele vai determinar a calvície. Ele é homozigoto dominante, ele vai causar calvície no homem. E na mulher, no homem, ele atua como dominante por causa da testosterona, e na mulher, ele vai atuar como recessivo. Ou seja, se eu tenho cesão, no homem ele vai se comportar como dominante. Dessa forma, o homem vai ser calvo, e na mulher ele se comporta como recessivo. A mulher, ela vai ser calva também. Mas olha esse caso aqui para que vocês entendam. Quando eu tenho aqui heterozigoto, eu tenho C1, C2, é como se fosse Czão, Czinho. No homem, ele se comporta como dominante. Dessa forma, o homem também vai ser calvo, ou seja, basta ele trazer um único gene dominante que ele vai ser calvo. Na mulher, como eu falei para vocês, como ele se comporta como recessivo, ela não vai ser calva, porque no caso a heterozigose aqui, ela tem comportamento dominante. Então, no homem é dominante, ele vai ser calvo. No caso, na mulher, como tem comportamento recessivo, a mulher ela só vai ter calvície se ele for Czão. Se ele for Czão, Czinho, a mulher não vai ser calva. E, por exemplo, se tem o Czinho recessivo aqui, nenhum dos sexos vão ser calvos, ou seja, não calvo, não calvo. Vamos estudar agora o daltonismo. Daltonismo é um caso típico de herança ligado ao sexo. A gente já viu lá no início da aula que as heranças ligadas ao sexo são heranças ligadas ao cromossomo X. É uma anomalia condicionada por genes recessivos ligada ao cromossomo X. Então, repetindo, herança ligada ao sexo é uma herança ligada ao cromossomo X. No caso do daltonismo, esse cromossomo X é aquela parte que a gente viu não homóloga, aquela parte
não homóloga em relação ao cromossomo Y. Ela vai estar naquela parte não homóloga, esse gene recessivo que vai determinar o daltonismo. No daltonismo, a visão a cores é comprometida, ocorrendo uma confusão na identificação de tons. Em geral, essa confusão se dá entre as cores verdes e vermelho. Aqui nós temos mulheres. Como é uma alteração ligada ao cromossomo X, então eu tenho X, Dzão, eu tenho uma mulher com característica normal. X, ela é em heterozigose, ó, X, Dzão, Dzinho, ela é normal, mas, no entanto, ela é portadora do gene. E eu tenho o caso de meninas daltônicas, quando, ó, como é uma característica recessiva, né, Dzinho, ela é daltônica. A possibilidade ou a probabilidade de aparecer uma mulher com essa característica daltônica, ela é bem pequena, aproximadamente 0,64% da população feminina. Já no homem, a probabilidade é maior, porque basta aparecer uma única vez para um indivíduo já ser daltônico. Por que isso? Porque o homem possui apenas um X. Então, se aparecer aqui, ó, esse Dzinho, o indivíduo já vai ser daltônico. E quando ele não vai ser daltônico, ele vai ser normal, quando ele traz o Dzão. Nesse caso aqui, por exemplo, a mãe tem esse genótipo aqui, ó, X, Dzinho, e ela casa com um homem normal, por exemplo. Como que seria o genótipo dos filhos do sexo masculino? Todos os filhos seriam daltônicos. Por quê? Porque quem passa o X para os meninos é a mãe. E quem passa o Y é o pai. Então, todos os meninos seriam daltônicos. Aí, aqui está explicando um pouco sobre o daltonismo. Na retina, existe um grupo de células denominadas cones, que a gente está vendo ele bem aqui, ó. Esses cones, verificamos a ocorrência de 3 tipos de cones, cada qual detecta melhor um certo comprimento de onda. Assim, temos um cone para o vermelho, um outro para o verde e um terceiro para o azul. É pela estimulação diferenciada desses cones que enxergamos as demais cores. Cada cone pode captar diferentes frequências de onda, pois possui diferentes pigmentos, que são as opsinas. No caso do daltonismo, ocorre uma mutação no gene relacionada à formação das opsinas, que são os pigmentos, fazendo com que uma delas não consiga captar a luz na sua frequência típica. E muitas das vezes, essa opsina mutante acaba captando luz semelhante à de um outro tipo de cone. Dessa forma, um dos tipos de cone deixa de ser funcional, o que acaba comprometendo a visão colorida. Normalmente, indivíduos que têm daltonismo, ele confunde o verde com o vermelho por causa dessa alteração nessas opsinas. Vamos agora fazer um exercício sobre daltonismo. O daltonismo é uma doença hereditária. Antes de começar, só pegar a canetinha aqui. O daltonismo é uma herança hereditária recessiva ligada ao cromossomo X. A gente já viu que é uma herança ligada ao sexo e esse gene está presente na parte não homóloga do cromossomo X. Um homem daltônico, então ele é daltônico, casou-se com uma mulher normal homozigota. Qual a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino daltônico? Olha só. Então, aqui foi nos dado um genótipo dos dois, do casal. O homem, ele é daltônico. Se ele é daltônico, ele é XDzinho e Y. Se ela é normal, olha, ela é normal homozigota. Então, é XDzão. Se eu for fazer o cruzamento, XDzinho, mulher normal portadora. XDzinho, mulher normal portadora. XDzão Y é um homem normal. E XDzão Y, mulher
aliás, homem normal. Então, qual é a opção correta? Não há chance de nascer um menino daltônico, pois a mãe é normal. Por que essa resposta? Veja só, se a mãe é normal, ela só... Primeiro vamos à pergunta aqui. Vamos ver a pergunta para que vocês entendam melhor. Ele quer saber do sexo masculino. Lembrando que o indivíduo do sexo masculino, o X, ele sempre vai herdar da mãe, e o Y, ele sempre vai herdar do pai. Então, dessa forma, como esse indivíduo sempre vai herdar da mãe o X, e nesse caso aqui, a mãe, ela é normal em homozigose, jamais uma criança do sexo masculino nascerá com o daltonismo, porque esse D sempre será herdado da mãe, e a mãe só tem, no caso, esse gene dominante aqui, que é o gene em que a doença não vai se infestar, não vai se manifestar, perdão. Aqui a gente tem outro exemplo. Uma mulher com visão normal perguntou ao médico se o seu filho poderia ser daltônico. O médico obteve as seguintes informações: um dos irmãos da mulher é daltônico. Seus pais são normais, o marido é normal. O médico então respondeu: olha só, como os pais são normais, como que eu vou descobrir qual o genótipo dessa mulher aqui? Ele me deu uma pista, ele disse que o irmão da mulher, então o irmão dela, era daltônico. É bem parecido com essa questão anterior. Ó, se o irmão dela é daltônico, significa que esse xizinho ele herdou de quem? Da mãe, não é isso? Então, esse xizinho aqui, ele herdou da mãe. Qual o genótipo, então, da mulher? O pai é normal, ele recebeu o XD aqui. E recebeu o Dzinho da mãe. Então, ela é XD. Descobri aqui o genótipo da mulher, ó, XD, XDzinho. O pai é normal, eu faço o cruzamento, ó, XDzão, 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 XDzinho. Aqui eu tenho um menino. Aqui, perdão, isso aqui é um Dzinho, né, ó. Olha só. Então, eu tenho XDzinho e Yzinho. Então, eu tenho o quê? 25% de probabilidade de um menino do sexo masculino ser daltônico. Probabilidade da menina nascer daltônica? Não. Então, eu tenho a probabilidade de menino, um nascer normal, visão normal, e o outro nascer com visão daltônica, 25%. No daltonismo e na hemofilia, por serem heranças ligadas ao sexo recessiva, se uma mulher é afetada, obrigatoriamente seu pai será afetado pela anomalia e todos os seus filhos homens também serão. Contudo, existem casos de heranças ligadas ao sexo dominante. Nesse caso, quando o homem é afetado e a mulher normal, todas as filhas serão afetadas, como o pai, e todos os filhos homens serão normais, como a mãe. Quando a mãe é afetada e é heterozigota e o pai é normal, todos os filhos homens e mulheres terão a mesma chance de serem normal ou afetados. Aí aqui, aquilo lá que a gente acabou de ver era uma herança ligada ao sexo recessivo, que a gente viu que quando a gente tem, se a mulher ela é daltônica e ela tiver filhos do sexo masculino, todos os filhos serão daltônicos. Por quê? Porque o X ele herda da mãe, e como essa doença ou essa alteração ela está ligada ao cromossomo X, e como ela recebe o cromossomo X da mãe, e essa mãe tem o gene recessivo para o daltonismo, esse indivíduo vai ser daltônico, porque ele recebe do pai apenas o Y. O que a gente está aprendendo aqui é um pouco diferente quando a gente tem genes que essa característica ligada ao sexo, ligada ao cromossomo X, ela é dominante. Então, ocorre ao inverso. Vamos ver aqui, igual foi explicado. Quando eu tenho
aqui uma herança ligada ao sexo recessiva, olha só, cruzar com um homem, por exemplo, ele pode ser normal. Se essa mãe aqui, ó, mesmo que ela case com um homem normal, todos os filhos dela nascerão com daltonismo, neste caso aqui. Por quê? Porque se eu tenho um menino, todos os meninos, eles herdarão da mãe o X, portanto, como ela só tem XD para doar, ó, e herdará o Y do pai. Dessa forma, quando a mãe ela é daltônica, todos os filhos do sexo masculino serão daltônicos. Diferentemente, quando você tem, vou apagar aqui para vocês entenderem o que eu acabei de falar. Diferentemente, quando eu tenho uma herança ligada ao sexo e ele for dominante, olha só, para vocês entenderem. Deixa eu só apagar aqui, ó. Ó só. Se for uma herança dominante, vamos imaginar aqui, eu tenho mulher, mesmo que ela seja normal, por exemplo, nesse caso, azinho. E se o pai, ele tiver a herança ligada ao sexo, for dominante, esse X virá do pai, X azão, e esse X da mãe. Então, o que acontece? Nesse caso de herança ligada ao sexo, quando ele é dominante, quando essa herança é dominante, se o pai ele for afetado, todas as filhas do sexo feminino serão afetadas. É ao contrário do que a gente viu quando é uma herança ligada ao sexo recessivo, em que quando a mulher é afetada, todos os filhos do sexo masculino serão afetados. Quando eu tenho, ao contrário, uma herança ligada ao sexo dominante, quando o pai é afetada, todas as meninas, ou seja, todos os indivíduos do sexo feminino serão afetados. E nesse caso, por exemplo, se for meninos, todos os meninos serão normal, porque recebe o X da mãe e recebe o Y do pai. Então, aqui, se for uma herança ligada ao sexo e for dominante, todos os meninos serão normais e todas as meninas serão afetadas. Aqui a gente consegue ver isso aqui, ó, através do exercício. Um tipo de raquitismo é condicionada pelo gene dominante azão ligado ao cromossomo X, portanto, é uma herança ligada ao sexo. Qual a probabilidade de nascer um menino com anomalia no cruzamento de um homem com anomalia com uma mulher normal? Então, o homem com anomalia aqui, ó, é ligado ao X, azão, e a mulher normal. Ele quer saber qual a probabilidade do cruzamento de homem, ó, qual a probabilidade de nascer um menino com menino, sexo masculino, tá vendo? No cruzamento de um homem com anomalia com mulher normal. A gente vê aqui que não há probabilidade, mas se você reparar, todas as meninas serão afetadas, mas os meninos não. Existe uma outra herança ligada ao sexo, ligada ao cromossomo X, que é a hemofilia, que é um problema na coagulação sanguínea em função da falta do fator 8 de coagulação. Isso dificulta a formação, deixa eu colocar aqui. Isso dificulta a formação da rede de fibrina necessária para a coagulação normal. Desta forma, ferimentos simples podem causar ao hemofílico uma hemorragia grave. É uma herança ligada ao sexo, condicionada pelo gene recessivo Hzinho. É muito parecido com o daltonismo. É uma herança ligada ao sexo, ela é encontrada no cromossomo X e é uma herança recessiva. O indivíduo XH normal, XHzinho, portador, e a mulher Hzinho hemofílica. O homem, a gente tem a mesma coisa, ele é normal quando eu tenho o gene dominante e ele vai se manifestar característica quando vem o gene recessivo. Vamos fazer agora um exercício sobre hemofilia. Desmistificando uma lenda. A lenda: mulheres hemofílicas morrem logo ao chegar à puberdade em função da menstruação.
Não é verdade, pois a menstruação não é um ferimento. E a contenção do sangramento não se faz por coagulação, e sim por vasoconstrição das artérias. Vamos fazer um exercício sobre a hemofilia. A hemofilia é uma doença recessiva ligada ao sexo, que se caracteriza pela dificuldade de coagulação sanguínea. Em um casal, deixa eu pegar só a canetinha logo aqui. Em um casal em que a mulher é heterozigota, olha só, a mulher é heterozigota, então ela tem o XHzinho, ó, aqui, ó. E ela tem aqui o Hzinho, então ela é heterozigota. Para hemofilia, e o marido é normal, ele é normal, Hzão, que é uma herança recessiva ligada ao X. Então, se é recessivo o Hzão, ele é normal. Qual a probabilidade do nascimento de uma criança, ó, ele é dado sexo masculino, ser hemofílica? Olha só, quando eu vou cruzar, então esse com esse vai dar XHzão, XHzão, mulher normal, vai dar XHzão Y, menino normal, e aqui eu tenho XHzão, XHzinho, mulher normal, porém portadora, e aqui eu tenho um menino, olha só, eu tenho XHzinho Y, então o menino ele vai ser o quê? Hemofílico, porque é uma herança recessiva.